Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Encontro com o Medrado, essa live que acontece todas as semanas, às terças-feiras, às 8 horas da noite. Essas lives elas são feitas para a gente falar sobre nutrição, para falar sobre alimentação saudável de uma forma descomplicada. Então o objetivo dessas lives é para que você consiga construir hábitos mais saudáveis, uma rotina mais saudável e assim, claro, ter uma vida muito mais qualificada, uma vida muito melhor a partir do momento que você tem mais saúde. E hoje o tema será falar sobre se para você ter uma alimentação saudável, você precisa gastar fortunas de dinheiro, Então, será que custa muito caro ter uma alimentação saudável? Essa é a pergunta que nós iremos responder aqui hoje nessa live. Então, fica comigo até o finalzinho que você vai acompanhar o passo a passo do que você precisa para poder ter uma alimentação saudável sem que isso custe muito dinheiro para você. Então, se você já está chegando aqui, já vai mandando um alô aqui no chat para a gente já iniciar a nossa live de hoje. Vamos lá! Então, o que acontece, Quando a gente fala de alimentação saudável, nós temos vários conceitos hoje em dia, Então, todo mundo hoje tem uma concepção do que é uma alimentação saudável e é óbvio que a gente precisa esclarecer o que significa de fato ter uma alimentação saudável. Então, dentro da nutrição, nós já aprendemos lá na graduação que uma alimentação saudável ela respeita 4 pilares da nutrição, O pilar da quantidade, da qualidade, da adequação e da harmonia. Então, quando a gente fala de alimentação saudável, a gente está falando que a gente precisa ter um consumo de nutrientes numa quantidade adequada para suprir uma demanda do nosso corpo, uma demanda energética, então por isso que a gente come calorias, Uma demanda de proteínas, uma demanda de carboidratos, de gorduras, de micronutrientes, vitaminas e minerais, de fibras. Então nós temos uma necessidade que precisa ser correspondida através da alimentação de forma quantitativa. Além disso, nós temos uma qualidade nutricional que precisa ser considerada quando a gente vai fazer escolhas alimentares. Então, quando você vai optar por um alimento, é interessante que a gente olhe qual é a qualidade desse nutriente. Então, a gente tem alimentos que têm uma grande quantidade de vitaminas e minerais, que eles acabam tendo uma qualidade nutricional superior àqueles alimentos que não têm tantas vitaminas, nem tantos minerais, são alimentos mais vazios, por assim dizer, Então, este é um outro pilar que nós precisamos respeitar quando a gente busca ter uma alimentação saudável. Adequação, porque isso vai de acordo com qual é a pessoa, Então, a adequação, ela é de fato para poder se adequar à rotina de cada uma das pessoas, à genética de cada uma das pessoas. Então, uma pessoa que é mais jovem, uma pessoa que é mais idosa, ela vai ter quantidades distintas, Então, vai precisar ter uma dieta mais adequada para um que é diferente de outra pessoa, Então, se a pessoa treina musculação, é diferente de uma pessoa que treina corrida, de uma pessoa que faz natação. Então, tudo isso é muito importante da gente levar em consideração quando a gente pensa numa alimentação saudável. E por último, e não menos importante, a harmonia dessa alimentação saudável. Então tudo ali tem que estar harmônico, Então a gente não tem uma quantidade muito grande de carboidrato em comparação à das proteínas, nem uma quantidade muito grande de gorduras em relação aos carboidratos. Então existe uma harmonia entre a oferta desses nutrientes que também a gente precisa respeitar quando a gente fala de alimentação saudável. E muita gente confunde o que é alimentação saudável com coisas que estão aí no mercado, Então a gente fala muito de alimentação saudável ser caro, porque normalmente a gente vê as pessoas não reconhecendo o que é de fato uma alimentação saudável. Normalmente quando você pergunta, o que é uma alimentação saudável, ela nunca fala esses pontos que eu falei pra você aqui agora, Então normalmente quando você fala alimentação saudável, a pessoa pensa o quê? No Cooks Fit, Aquele biscoitinho fitness, ela pensa logo em um óleo de coco, Ela pensa logo na cor do açúcar, eu como o sal rosa do Himalaia, eu tomo o açúcar demerara, que é o mais escurinho, diferente do açúcar refinado. Então, a pessoa quando fala de alimentação saudável, ela confunde o preço dessas coisas justamente porque ela bota na cabeça que a alimentação saudável, na verdade, é comer todas essas coisas, Então, quando você fala de alimentação saudável, as pessoas confundem que pode ser aqueles alimentos com a embalagem de coisa fitness, mas logo mais eu vou te explicar se aquele alimento é fitness mesmo ou não é fitness e o que quer dizer esse fitness ali na alimentação, tá? Então as pessoas pensam que alimentação saudável é você comer ali cranberry, um mix de cranberry com blueberries e quinoa, né? Então você que está me assistindo aqui,
nem sabe que é isso tudo que eu falei pra você aqui agora. Então, se você pensa, nossa, eu nem sei o que é isso, né? E Gabriel acabou de falar pra mim um bocado de negócio aí. Esse negócio deve ser caro. Se eu não acho aqui na quitanda, aqui na frente, esse negócio deve ser caro. Não é banana, não é maçã, né? É blueberry. Não tem nada nem no português esse negócio. Então você vai pensar logo o quê? Uma parada cara, né? Então, obviamente, a alimentação saudável, será que é sobre isso? É sobre ter esses alimentos dentro da sua rotina? Né? Adianto logo para vocês que isso são alimentos. Né? Outras coisas que as pessoas pensam é que a alimentação saudável é você trocar a sua manteiga normal pela manteiga ghee, é você trocar o seu azeite de oliva na preparação ali de um frango grelhado por um óleo de coco, né? É você trocar a cor do seu sal, né? Então você está usando o sal normal e aí do nada você está começando a usar o sal rosa do Himalaia porque disseram para você que é mais saudável, né? E aí ele custa 20 vezes o valor do sal normal. E aí você fala, né? Óbvio, se o negócio custa 20 vezes o sal normal, é claro que a alimentação saudável é muito mais cara, né? Então claramente a gente vai ver aqui passo a passo se esses conceitos eles estão de acordo com a realidade, se eles são verdadeiros ou se não, né? Se o que estavam te dizendo por aí, que era alimentação saudável, na verdade não é bem assim, o buraco é mais embaixo, existe uma forma muito melhor de você olhar a alimentação saudável, de forma muito mais prática e claramente muito menos custosa para você, tá? Então vamos falar logo mais, você que está chegando aqui agora já manda aí um alô e vamos dar continuidade. Pois bem, vamos lá. Então, quando a gente fala dessa alimentação saudável, a gente tem que pensar assim, né? Para que adianta eu aprender o que é uma alimentação saudável, né? Para que adianta? Para que eu tenho que saber disso, né? Porque muita gente foi criada aí, né? À torta e à direita, sem saber o que era uma alimentação saudável. E muitas das vezes a pessoa tá ali no dia a dia, né? E ela acaba pulando de estratégia em estratégia que ela vai vendo na internet e muitas das vezes ela nunca parou para considerar o que é de fato a alimentação saudável, né? Ela só foi absorvendo aquilo que está sendo cuspido aí na internet, né? Então quando você entende claramente o que é uma alimentação saudável, obviamente você começa a entender o que é uma alimentação verdadeira. Você começa a entender o que de fato é uma alimentação saudável e o que de fato foge daquilo que é uma alimentação saudável, foge daquilo que são alimentos ditos saudáveis, mas que no final das contas não tem lá toda essa questão de ser saudável. Na verdade é uma questão mais mercadológica, né? E você está se enganando aí por aí para fora, né? Um outro ponto é que quando você aprende a ter uma alimentação mais saudável, a sua rotina fica mais prazerosa, porque você começa a entender que a alimentação saudável não dá tanto trabalho assim como a gente pensa, né? E isso acaba sendo muito mais rotineiro, começa a ser muito mais gostoso de fazer, né? Muito mais prazeroso em executar, já que, né, você não tem mais aquela complicação inteira sobre o que é uma alimentação saudável, tá? Quando nós temos também essa sabedoria do que é alimentação saudável, a gente descomplica esses termos, né? Então eu vou diferir para vocês o que é um termo de um alimento fitness, um alimento diet, um alimento light, né? Como é que a gente escolhe um alimento dentro do mercado, afinal nós temos várias opções dentro do mercado e muitas das vezes para o cidadão comum, né, aquilo acaba sendo muito mais confuso, né, de você entender, pô, será que esse biscoito é fitness mesmo? Será que esse pão é integral? Né? Será que esse alimento de fato é melhor do que aquele outro alimento convencional? Então como é que eu faço essas escolhas? Né? Então tudo isso eu vou explicar para você logo mais à frente aqui, tá? E além disso você vai perceber que uma alimentação saudável ela não requer que você tenha um gasto exacerbado com a alimentação. Muito pelo contrário, uma alimentação saudável ela tem um custo muito mais acessível justamente pelos pontos que eu vou falar para vocês já, para que vocês entendam certinho como é que funciona a alimentação saudável e até mesmo como eu me organizo, como eu que programo essas refeições do meu dia a dia, né? Como é que eu faço essas escolhas, afinal de contas eu também sou uma pessoa que o tempo inteiro estou no mercado e eu vejo novos produtos sendo lançados e eu paro para poder pensar, pô, será que esse alimento de fato ele é interessante, não é interessante? Como é que eu faço essas escolhas? De onde é que você aprende isso? Eu vou te ensinar aqui agora.
Eu vou ensinar você aqui agora a nunca mais chegar no mercado e ficar ali na dúvida se aquele alimento de fato é bom ou não para você. Mas antes disso, eu vou falar para vocês onde é que eu vejo que as pessoas mais erram nesse contexto de ter uma alimentação mais saudável. Quando elas buscam uma alimentação mais saudável e elas percebem que ter uma alimentação mais saudável é caro, né, custa muito dinheiro, eu começo a mostrar para elas onde é que elas estão errando ao olharem para a alimentação saudável. E lógico, né, como é que a gente corrige isso, como é que a gente corrige isso, como é que a gente soluciona esse ponto de vista, que claramente eu vou trazer para você o passo a passo, né? E como é que a gente transforma isso em algo muito mais natural, muito mais tranquilo pra gente, tá? Agora eu bebo aqui um pouco e caio um pouco. É sempre assim. Pois bem, vamos lá. A primeira coisa que eu vejo que as pessoas erram, né? E você que está me assistindo agora, você nunca mais vai cometer esse erro, porque esse aqui é um erro muito comum e muito fácil de ser corrigido, tá? As pessoas, elas confundem normalmente as embalagens dos alimentos que a gente encontra no mercado. Então, quando você vai no mercado hoje, você encontra lá um biscoito maisena normal e você encontra um biscoito maisena que é integral. Quando você vai no mercado, você encontra aquele pão que ele é o pão francês, o normal. Você tem o pão integral e o pão integral 7 grãos e o pão integral com passas e vários pães ali você vai encontrando. Você também encontra ali dentro do mercado alimentos que tem um rótulo como light ou diet ou ainda fitness. Então como é que você descobre cada um desses alimentos? Eu vou trazer uma clareza para vocês aqui agora. Quando você olhar um alimento e dentro naquela sua rotulagem ali, ela tiver escrito diet, significa normalmente que este alimento ele é isento de açúcares, ou seja, ele não tem adição de açúcares. Então são alimentos de fato para um paciente, vamos dizer, diabético, por exemplo, né? Então aquele paciente que tem restrição no consumo de açúcares refinados, de carboidratos mais simples, ele provavelmente vai optar por aqueles alimentos que são diets. Então, por exemplo, você vai ter um biscoito recheado normal, onde você tem ali 13 gramas de açúcar. Já no biscoito diet, ele não tem adição de açúcar, ele tem uma quantidade muito pequena, de 1, 2 gramas, né? Uma quantidade que é bem pequena mesmo. E ali na sua composição ele vai ter adoçante, por exemplo, né? Para poder dar um doce para aquele alimento, né? Então, às vezes, uma geleia que a gente encontra no mercado, existe a geleia normal, existe a geleia diet, né? Que ela tem uma redução na adição de açúcares, então ela não tem adição de açúcares, é apenas a fruta ali, né? E às vezes ela adiciona o adoçante para que você tenha o sabor mais doce, para que os pacientes que não podem consumir muito açúcares, eles consigam ter ali um alimento com um paladar bom, doce, mas que não tenha o açúcar em adição. E isso, de vantagem, o que nós temos? Muitas das vezes você está numa dieta que tem uma restrição de carboidratos e aí esses alimentos eles acabam sendo interessantes. Ou ainda, você está dentro de uma rotina onde você tem uma restrição de calorias. Então esses alimentos normalmente também têm uma redução em calorias, já que não tem muitos carboidratos e adoçante não tem um valor calórico significativo. Então você tem ali um alimento com baixo valor calórico também normalmente, né? Então os alimentos que são diets são normalmente nesse panorama. Mas se atente com uma coisa, por exemplo. Eu já vi muitas vezes um biscoito por aí, né, biscoito recheado, então esses alimentos que são diets, que eles não têm na sua composição, ou ainda não está nessas terminologias, né, mas assim, que é low carb um alimento, né, então docinho low carb, docinho diet, que são que eles têm uma quantidade pequena de carboidratos, pequena de açúcares ou nenhuma, né, então estes alimentos, às vezes, eles não têm um valor calórico tão baixo. Por quê? Porque apesar de não ter os carboidratos, eles adicionam farinhas como farinha de castanhas, por exemplo, adicionam óleo de coco, por exemplo, adicionam oleaginosas, para que esse alimento tenha um paladar diferente. Então, apesar de ter um valor baixo em carboidratos, ser low carb, ser diet, às vezes ele tem uma quantidade grande de gorduras na sua composição. Se tem uma quantidade grande de gorduras, o que aconteceu ali? Aconteceu que você trocou 6 por meia dúzia. Aconteceu que, na verdade, você inclusive trocou mais do que isso. Por quê? Normalmente 1 grama de gordura tem 9 calorias e 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. Então, veja muito bem quando você for comprar um alimento, por mais que ele esteja escrito low carb ou diet, olha a quantidade de gorduras na sua composição para saber se de fato ele é com baixo valor calórico. Porque às vezes você está ali, não, porque ele é low carb, ele é diet, mas ele tem muita gordura, ele tem muitas calorias ali, e você aí está trocando o 6 por meia dúzia e acaba não tendo um déficit energético interessante.
Fechado o diet, a gente tem os alimentos que são lights. Os alimentos que são light, normalmente ele tem uma diminuição das calorias totais em mais ou menos 25%, pelo menos 25%. Né? Então, se tem um alimento ali que tem 100 calorias, para ele ser considerado light, ele tem que estar agora com pelo menos 75 calorias na porção. Então, o que significa que ele teve uma redução de 25% do valor calórico da porção daquele alimento. Então isso a gente vê, por exemplo, com requeijão cremoso, né? Com creme de ricota. Então você tem uma redução da quantidade de gorduras nesses alimentos. Por ter essa redução de gorduras, você tem uma redução do valor calórico e eles são classificados como alimentos como alimentos lights, né? E qual é a vantagem de você ter esse alimento light, né? A vantagem de você ter um alimento light na sua dieta é justamente de que se você tem uma restrição calórica, ou seja, se você está ali numa estratégia de emagrecimento, então você precisa consumir menos calorias do que você gasta. Então quando você tem um alimento que é normal e um alimento que é light, esse light você conseguiria comer uma quantidade maior do que o normal, né? E isso para muita gente é vantajoso, né? Ou ainda, você consegue ter uma restrição calórica ainda maior, né? Então se você, aqui você consegue comer uma quantidade pequena. No light você vai consumir a mesma quantidade, só que agora com um valor calórico menor. E isso faz com que você tenha um déficit energético maior. Então para muita gente isso também é muito interessante para estratégia. Mas isso de pessoa para pessoa a gente precisa analisar, tá? Então diet explicado, light explicado. O fit é uma linguagem que já veio mais nova, né? Então quando a gente fala dos alimentos que são considerados fitness, são alimentos que na sua composição possuem ingredientes que tem uma característica mais funcional, uma característica com uma qualidade nutricional maior. O que eu quero dizer com isso? Nós temos, por exemplo, uma farinha de trigo normal, refinada. Essa farinha de trigo, normalmente, ela só tem carboidrato na sua composição e um pouco de complexo B, de vitamina do complexo B. Já uma farinha de trigo integral, ela tem uma quantidade maior de fibras, por exemplo. E as fibras, para você que não sabe, as fibras elas auxiliam na nossa saúde gastrointestinal, permitindo com que a gente tenha um volume, uma regularidade ao ir no banheiro, né? Fazer um cocô bonito. Ela permite com que nós tenhamos também melhora do sistema imunológico, né? A gente melhora o nosso humor, justamente porque a gente melhorou a nossa saúde intestinal. Tanto isso, como a gente também melhora o processo de emagrecimento, a gente melhora o aproveitamento de vários nutrientes por ter uma saúde intestinal preservada. Então essas fibras elas têm diversas funções benéficas no nosso organismo. E por ter todos esses benefícios, quando você pega um alimento que ele não é integral e você começa a botar uma farinha que é integral, ele se torna ali um alimento considerado fitness, né? Aí você essa é a grande vantagem de você ter isso. Agora vem os outros pontos que eu acho que as pessoas precisam se alertar mais. Muitas das vezes a pessoa vai lá no mercado e ela vê ali um biscoitinho, né, um snack, que está ali chamado fit. Isso por quê? Porque ele adicionou ali uma farinha que é mais integral e tudo mais, né, porque ela tem uma gordurinha melhor e tudo mais. Então isso de forma qualitativa é um alimento melhor, né? Então um biscoitinho assim, fitness, ele qualitativamente, se ele tiver uma farinha integral, se ele tiver uma adição de sementes, se ele tem uma adição de gorduras boas na sua composição, ele já é um alimento top que você tem na sua rotina. E ele é muito melhor do que aquele alimento convencional. Então, do que aqueles snacks que você comia lá no tempo do colégio, uns bolinhos balduco que você comia no tempo do colégio, porque ali são alimentos que, de fato, tem muito açúcar na sua composição, tem gordura adicionada na sua composição, são alimentos extremamente refinados. Então, para você que está emagrecendo ou buscando ter uma alimentação mais saudável em si, são alimentos que são pobres em qualidade nutricional. Já o de cá, eles podem ter a mesma quantidade de calorias, a mesma quantidade de carboidratos, de gorduras, de proteínas. No entanto, esse alimento aqui, ele qualitativamente é superior ao convencional, né? Afinal, ele tem mais fibras, afinal, ele tem gorduras boas, afinal, ele tem mais proteínas, né? Então, você tem várias coisas ali que são mais positivas. E isso é muito interessante. Agora, o que eu vejo as pessoas errando é o quê? A pessoa pega o alimento fitness e ela consome o dobro do que consumiria no normal. Aí eu falo, aí você bagunçou o meu plantão. Por quê? Porque se tivesse nas mesmas quantidades, você está ali em déficit energético, está tudo tranquilo, está tudo bem. E aqui você tem um benefício maior por ter uma qualidade nutricional maior, superior. Mas se você começa a aumentar muito isso daqui, porque não é fitness, e aí vai comendo, obviamente você vai se sabotar e seu resultado não vai ser o mesmo daqui pra frente, tá?
Então, tendo isso claro, a gente consegue chegar no mercado e olhar com mais tranquilidade para os alimentos. E agora eu vou te ensinar como é que você escolhe um alimento de fato integral, né, ali dentro do mercado, né, um alimento que de fato ele é fitness. Então, quando você olha um rótulo de um alimento, de um produto, você vai ter uma lista de ingredientes. Essa lista de ingredientes, ela respeita uma ordem decrescente do que tem de maior quantidade naquele produto. Vou traduzir. Quando você vê um pão, que ele está chamado assim, pão integral. O pão integral, o primeiro ingrediente dele é o que tem maior quantidade naquele produto. Então, o primeiro ingrediente de um pão integral tem que ser uma farinha integral. Então, normalmente é aveia, normalmente é farinha de trigo integral, normalmente é mix de cereais integrais. Então, ali sim você vê um pão que na sua maior composição tem uma farinha integral. E de forma secundária vão ter outros ingredientes, né? Então pode ter até açúcar na sua composição, mas você vai ver que é uma quantidade menor do que da farinha integral. Já os pães que não são integrais, a primeira farinha normalmente é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, que é uma farinha de trigo refinada. Ou ainda, vão ter outros componentes ali na sua rótula, mas normalmente é a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, que é o convencional, tá? Então você já sabe que ali não é um pão integral, porque a primeira farinha é uma farinha refinada, não é uma farinha integral, tá? Assim como, por exemplo, eu vejo dentro da suplementação, né, as pessoas vão comprar um whey protein, e tem um whey protein por aí vendido que ele é um hipercalórico, basicamente, onde você vai ler, é um whey protein concentrado. Aí quando você vai na lista de ingredientes, o primeiro ingrediente tem que ser o quê? Proteína do soro do leite concentrada. E aí nesse produto que depois eu mostro para vocês, quem me mandar mensagem, ele tem o primeiro ingrediente maltodextrina, que é um carboidrato. Ou seja, esse whey protein, na sua composição, tem uma quantidade maior de maltodextrina do que de whey protein. Então vamos supor que numa dose de 30 gramas, ele tem ali 20 gramas de maltodextrina e 10 gramas de whey protein. Ou seja, você está pagando o preço por ter apenas 30% de whey na sua composição, tá? Então, abram o olho quando vocês forem comprar algum produto, olhem sempre a lista de ingredientes, né? E aí você vai perceber quais são os alimentos de fato integrais, de fato que são mais saudáveis do que outros. Caso você tenha dúvida, claramente você pode me mandar uma mensagem no direct, que a gente vai conversando para você também ter isso mais esclarecido no seu dia a dia. Mas isso está mais do que claro, você já pode ir automaticamente para o mercado e comprar tudo o que você precisar com essas orientações e ter uma alimentação mais saudável, tá? Outra coisa que é muito importante quando eu falo que as pessoas, quando pensam na alimentação mais saudável ser mais cara, normalmente que elas olham esses produtos com as embalagens fitness, light, diet e tudo mais, entenda o seguinte: uma alimentação mais saudável normalmente é uma alimentação que segue uma regra que é a seguinte: descasque mais e desembale menos. Ou seja, quanto mais você tiver uma alimentação natural, ou seja, uma alimentação que você compre o alimento in natura e prepare ele em casa, melhor. Como nós vivemos num dia a dia que é muito corrido, nós temos muito trabalho, estudos e tudo mais, a vida é muito corrida, esses alimentos industrializados, esses alimentos que são os snacks e tudo mais, eles acabam dando praticidade para o nosso dia a dia. Mas lembre-se sempre que a base da alimentação saudável é os alimentos que nós encontramos na natureza. É uma batata doce, é um aipim, é um inhame, é ovos, é leite, derivados, cereais, aveia, semente de chia, semente de linhaça, semente de gergelim, então arroz, feijão, vegetais, frutas. Então todos esses alimentos são a base, são 80% daquilo que você come no dia a dia. Os 20% ficam aí esses alimentos que eles dão mais praticidade, que eles permitem que a gente consiga dinamizar mais o dia a dia. Afinal de contas, você não sabe fazer um biscoitinho, snacks integral bom dentro de casa. Então você acha isso na rua, né? Então você começa a ter isso daí como pontos lá no 20%, mas os 80% ele precisa ser essa alimentação mais saudável. Vanessa falou aqui que travou. Vocês conseguem me ouvir? Conseguem me ver bem? Coloque aqui nos comentários que eu vou já dar uma olhada. Como eu me empolgo, possa ser que eu já esteja lá na frente empolgado e o vídeo esteja aqui travado, né? Então é importante a gente olhar. Se você está me vendo tranquilamente, já me manda aqui um ok, que eu dou seguimento para a gente continuar aqui mais à frente. Perfeito? Bora lá. Várias pessoas. Pois bem,
essa foi a primeira coisa que eu vejo que as pessoas erram, tá? Então quando a gente fala da alimentação saudável, a gente não está falando necessariamente desses produtos industrializados. A gente está falando de produtos que nós encontramos na natureza, a gente encontra na feira, né? E quando você vai na feira, você vai ver que um quilo de batata doce custa R$6 o quilo, né? Quilo. Então você não come 1 quilo por dia de batata doce, né? Então R$6... Você tem a alimentação do dia inteiro de carboidratos, por exemplo, né? 1 quilo de batata doce ele rende muito mais que 1 quilo quando depois que você cozinha. Então, você tem uma alimentação muito mais saudável ali, tá? Então, sempre que você tiver o planejamento, sempre quando você tiver essa alimentação muito mais de descascar do que desembalar as coisas, você vai perceber que o custo é muito mais acessível, é muito mais tranquilo, né? Quando você tem mais consumo de frutas, arroz, feijão. Então, alimentos como esses são alimentos que, de fato, eles vão ter uma qualidade nutricional maior, são muito mais acessíveis, são muito mais tranquilos e rendem muito mais, né? Para você que está aí seguindo a dieta, tá? O segundo erro que eu vejo que as pessoas cometem, e esse erro também é muito comum, e esse erro é fácil. Aqui eu acho que mora um dos maiores problemas quando a pessoa fala assim: ah, não, seguir dieta, ter uma alimentação saudável, é muito caro. É muito caro, eu gasto a fortuna, sei lá o que, caixa de foto. É o que? É as pessoas que não planejam e não organizam a alimentação do dia a dia, né? Então ela não sabe quais são as refeições que ela vai fazer. E por não saber as refeições que ela vai fazer, ela deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, ou seja, ela chega na rua, né, completamente despreparada para o que vai acontecer, vai comer alguma coisa e ela chega lá, né, olha qualquer comida na rua assim, né, e ela vê ali, pô, eu vou ter que, eu tô morrendo de fome, eu vou ter que parar aqui para poder comer alguma coisa, seja fitness ou não fitness. Então, assim, a pessoa chega ali e ela começa a fazer o quê? Péssimas escolhas nutricionais. Porque normalmente ela não se programou, não se planejou, e por não se planejar, não se programar, ela vai comer o que está à disposição dela, né? E normalmente as pessoas fazem escolhas ruins quando elas vão comer assim na rua. Primeiramente por quê? Porque elas estão com fome, né? E por estarem com fome, elas vão comer aquilo que mais lhe parece prazeroso. Ou seja, se tem ali um McDonald's ou ainda tem ali uma salada, pô, você olha pra salada e você olha pro McDonald's, o McDonald's tem um cheiro da infância, então você vai falar assim: eu vou comer salada? Não vou comer o McDonald's. Olha a cara do McDonald's, olha o cheirinho da batata frita, olha só. Você que tá me assistindo aí já tá sentindo o cheirinho mesmo da comida, então você pensa: não vou comer a salada, eu vou comer o quê? McDonald's, que é o mais prazeroso. Então o primeiro erro é esse: por não se planejar, escolhe alimentos que têm uma qualidade nutricional mais baixa. Esse é o primeiro erro. O segundo erro é o erro da pessoa escolher, comer, na verdade, em quantidades superiores àquelas que são necessárias. Ou seja, a pessoa tem um almoço que ela come ali 500 gramas. Mas como ela não se planejou, não se programou, ela chegou ali na rua e ela vai comer aquilo que dá mais prazer para ela, respeitando aquele primeiro ponto, e numa quantidade surreal. Por quê? Porque ela está morrendo de fome, né? Então, se ela está morrendo de fome, ela não vai chegar assim: ah, não, vou comer só o suficiente aqui para me saciar e tudo mais. Não, ela vai comer de uma forma a tentar saciar toda a fome dela ali naquele momento. Ou seja, ela vai consumir numa quantidade muito superior à que ela precisava. E isso faz com que, né, claramente, ela tenha um consumo muito maior, né? E aí, às vezes, por não ter essa programação, ela gasta muito mais dinheiro. Afinal, ela botou uma quantidade muito maior no prato dela, né? Então, se eu vou comer comida daquilo, por exemplo, né? Então esse é o primeiro ponto. Além disso, essas pessoas que não se planejam, não se programam, elas normalmente pulam refeições, né? Então pula a refeição do lanche, aí já chega ali também morrendo de fome, então vai vir o que tem na frente, vai vir o salgado com meio litro de suco, cheio de açúcar e já era, entendeu? Então esses são pontos que a gente precisa considerar. Mas a pessoa que se programa, ela corrige isso, tá? Então pense também o seguinte: você se programando ou não se programando, você, na rua, na verdade, quando você está na rua, querendo ou não, se programando ou não, você vai ter opções que são mais saudáveis e opções não saudáveis. As opções mais saudáveis, eu já expliquei para vocês, são opções que são mais naturais, são opções que você vê que tem uma quantidade menor de gordura em adição. Então, se eu pergunto para vocês, você sabe a resposta. Na rua, se você quiser comer uma comida mais saudável, você vai optar por um filé de frango grelhado ou um filé de frango à milanesa, né? Você sabe essa resposta. Se na rua você tiver lá uma opção que é um arroz com feijão ou uma opção
que tem ali, sei lá, um hambúrguer, né? Uma batata frita, né? Um aipim frito na sua frente. Você sabe que o arroz com feijão vai ser muito mais saudável, vai ser muito melhor, né? Se você tem ali uma opção que é um cupim, uma picanha, aquela carne bem gordurosa, ou um peixe, frango, a carne mais magra, você sabe quais são as opções mais saudáveis. Então, no dia a dia, você vê essas opções. Não tem nenhum alimento que você só acha dentro de casa, né? O que eu falei para vocês aqui agora, se você chegar no shopping, por exemplo, você vai achar essas duas opções, as saudáveis e as não saudáveis, não tão saudáveis assim, né? Que podem estar ali no seu dia a dia, mas elas podem estar ali uma vez na semana, elas podem ali estar esporadicamente, mas não podem fazer parte do seu hábito, já que você quer hábitos mais saudáveis, tá? Então é muito importante que você tenha isso em mente. Eu postei esses dias o almoço que eu e a Amada a gente fez no shopping mesmo, né? Então no shopping a gente comeu ali uma salada no carambola. Então tinha opções, né, do sal e brasa, opções ali no Bonaparte, baby beef, né? Então você tinha várias opções ali e você tinha a opção da salada. E a gente preferiu a opção da salada. Mas, por exemplo, se a gente quisesse comer num sal e brasa da vida, num baby beef da vida, né? Tem ali a opção que tem um arroz, né, um feijão, tem a opção com salada, tem vinagrete, tem legumes ao vapor. Carnes, nós temos carnes mais magras ali, tem o frango grelhado, tem filé de tilápia, tem salmão, né? Tem um filé de alcatra, um filé que é mais magro, um corte mais magro para você consumir. Então, dentro do dia a dia, nós temos opções saudáveis e não saudáveis. E normalmente elas custam a mesma coisa, né? Normalmente custam a mesma coisa. Hoje um prato de almoço custa 30, 35 reais, independente do que você queira comer, né? A não ser que você queira, sei lá, camarão, que você não vai achar nesse preço, ou então salmão, filé mignon, aí você não vai achar nesse preço. Mas ali o básico, o frango e tudo mais, o frango, a alcatra, a tilápia, você vai achar num preço mais acessível, mais tranquilo, tá? Então assim, e lembre-se sempre disso, que aqui nessa regra do planejamento é aquele questão, se você falha em planejar, você planeja falhar. Então, se você não se programa em ter alimentações mais saudáveis, você já está à mercê de não ter essas refeições saudáveis. De estar em um ambiente que você não vai comer de forma saudável. E não comer de forma saudável, obviamente, né, descasa com o seu objetivo, né, de ser uma pessoa mais saudável, de ser uma pessoa que tenha melhores resultados no emagrecimento, no ganho de massa muscular. Grande Igor, excelentes dicas, tamo junto, meu caro. Então, é sempre importante você ter isso em mente, tá? Planeje, se programe. Então, eu tenho duas dicas. Ou você contrata uma pessoa que faça as coisas para você, né? Então, tem gente que tem diarista, que trabalha, então é uma pessoa que pode produzir para você. Ou ainda, você faz as coisas em casa, você se programa com essas refeições que você vai fazer na rua, né? E quando a pessoa fala assim, mas é muito caro eu fazer dieta, sei lá o quê, perceba o seguinte, quanto é que você gasta em aplicativo de delivery? Quanto você gasta comendo na rua? Pensa isso. E aí você fala assim, se eu preparasse essas refeições em casa, né? Como é que seria isso? Aí você fala, pô, Gabriel, mas eu sou péssimo, velho. Como é que eu vou fazer isso, pô? Preparar 5 refeições dentro de casa. Prepare uma. Prepare uma. Fale o seguinte, eu vou preparar o meu almoço da semana. Chega no domingo agora, você prepara, né, o almoço da semana. Então são 5 almoços, 5, 6 almoços ali que você vai preparar, né? Então, se para segunda a sexta você tem um almoço pronto, congelado, você botou lá o arroz com feijão, vegetais, fonte de proteína, preparou ali, botou e congelou tudo. Pronto, e vai retirando. O almoço é muito complicado. Prepare o lanche. Prepare o lanche. Compre aí pega uns potinhos, esses potinhos que a gente bota castanha. Compre aí umas oleaginosas, castanha de pará, castanha de caju, amêndoa, nozes, amendoim. Compra uma quantidade, porcione 6 potinhos desse, é o lanche da semana. Cada dia você vai tirar aquilo ali para fazer no lanche da tarde. Começa com uma refeição e depois você vai evoluindo para as outras refeições, né? E aí você vai perceber que é muito fácil você fazer isso. Mas você precisa começar de algum lugar. Se você botar na cabeça, eu vou programar todas as refeições, são 5 refeições, eu vou fazer as 5, você não vai fazer. Vai chegar o primeiro dia, você vai fazer 2, 3, aí uma marmita vai ficar apodrecendo dentro da sua mochila, aí você fala, e agora eu vou fazer o que? Eu vou jogar fora? Vou comer. Então, vá aos poucos, vai fazendo aos poucos, começa com uma e depois você vai evoluindo, mas planeje as refeições que você vai fazer. Se você planeja as refeições que você vai fazer, e principalmente se você prepara essas refeições em casa, você vai perceber que fazer uma alimentação, ter uma alimentação mais saudável, não custa caro. Não custa caro. Vai comprar ali banana, arroz, feijão, vegetais, não custa caro. E você vai preparar para a semana inteira.
E você vai ver que é muito tranquilo, tá? Vamos lá. Boa, a Vanessa falou aqui, ó. Mas tem que ter criatividade também, porque chega uma hora que enjoa e eu não aguento mais o couve. Exatamente. Aí quando a gente está nesse período de planejamento, a gente também organiza a dinâmica do dia a dia. Então, nossa, eu tô comendo couve 3 vezes na semana. Então eu vou comer segunda, quarta e sexta. Ou então, segunda, terça e quarta, eu vou comer couve. Quinta, sexta e sábado, eu vou comer um outro grupo de vegetais, né? Então você vai também planejando a dinâmica do dia a dia, né? Então da semana, desculpa. Você vai planejando a dinâmica da semana. Então, pô, segunda, terça e quarta, eu vou comer frango grelhado. Quinta, sexta e sábado, eu vou comer tilápia. Ou eu vou comer atum. Eu vou comer frango assado, né? Então você vai mudando as preparações que você vai fazendo para que você, de fato, não enjoe durante o processo. E esse é um ponto muito importante, porque muita gente para de fazer dieta porque fica enjoado das opções que tem. As pessoas às vezes pensam que uma pessoa, para ter uma alimentação saudável, ela tem que ter 5 refeições de frango com batata doce. E aí a pessoa fica 5 dias fazendo isso e no 6º dia ela quer jogar tudo para cima. Porque, claro, se você come 5 refeições de frango com batata doce, uma hora você vai enjoar disso, né? E obviamente você não precisa comer 5 refeições de frango com batata doce. A refeição sua tem que ter um modelo muito parecido com aquilo que você faz no seu dia a dia. Então, se de manhã você costuma comer ovos com pão, um pão francês, por exemplo, você começa a comer segunda, quarta e sexta o pão francês, terça, quinta e sábado um pão integral. E domingo também, vamos dizer, né? O domingo ali você bota o cuscuz. Então, você bota um cuscuz, né? Você muda no seu dia a dia, mas você planeja como é que vai acontecer. Você não chega ali a um caos, né? Você não chega ali, eu vou comer um pizza de manhã cedo. Não, planeja o que você vai fazer. Eu vou comprar um mamão que eu vou comer aqui de segunda a quinta. E depois eu vou comprar um melão que eu vou comer de sexta a domingo, né? Então você planeja essas dinâmicas da semana para que você não enjoe. Então você está aí dentro de uma alimentação saudável e não está sabendo ainda, né? Então bota isso na cabeça, porque é muito mais simples. A gente que complica. Por quê? Porque a gente queria que de fato tivesse uma pessoa ali responsável por fazer todas as comidas, né? Pô, ia ser bom demais, pô. Você tá aqui vivendo a vida, aí brotou alguém assim, tipo, sei lá, mãe, quando você tem 15 anos de idade, já com prato de comida, né? Então, seria magnífico, mas essa não é a realidade sua, não é a realidade de quase ninguém, inclusive, né? Então, assim, você precisa preparar suas refeições, você precisa programar aquilo e precisa entender que se você programa ou não, você vai fazer aquela refeição. Só que quando você programa, quando você planeja, você está escolhendo o que você vai consumir. E quando você escolhe o que você vai consumir, você pode escolher que aquilo seja mais saudável ou não. Já, né, se você não tem esse feeling, essa percepção, você vai chegar ali naquele momento e claramente o que vai vencer não é a alimentação saudável muitas das vezes. O que vai vencer é aquilo que é mais prazeroso, que é uma gordura, que é um alimento normalmente mais gorduroso, com mais açúcar e tudo mais, hiperpalatável, que tem vários sabores, várias crocâncias. E você vai claramente comer uma quantidade muito maior do que aquilo que você precisava. Afinal de contas, como você não planejou, não programou, você come de forma mais descontrolada. Então tenha isso em mente. Você sempre terá refeições no seu dia a dia, mas você tem o poder de escolha e saber se essa refeição vai ser saudável ou não, tá? Vamos lá. Ai, que sonho. É verdade. Meu sonho era ter vida de atleta. Vida de atleta que já tinha as refeições tudo preparadinho e tudo mais. O ovinho já estava mexido de manhã cedo, com aquele tempero, massa. As refeições tudo planejadas já. Do mais absoluto nada, brotar um prato de salada. Principalmente um prato de salada. Porque salada envolve você higienizar as folhas, secar as folhas, cozinhar os legumes a vapor e tudo mais. E você tem que cozinhar os alimentos que estão ali, né? Então às vezes tem ali um brócolis que já tá morrendo esperando você cozinhar ele. Aí você vai, cozinha e tudo mais. Então assim, demanda trabalho, né? Então ter uma pessoa que prepare isso tudo pra você é muito mais fácil. Tem uma mão na roda, muito mais fácil, tá?
E aí torna muito mais feliz fazer a dieta. Afinal de contas, você tem uma dinâmica muito diferente. Você vai ter, né, diversidade na sua alimentação. E isso faz com que a gente consiga manter por mais tempo, né? Você não precisa ficar comendo frango com batata doce 5 vezes na semana, 5 vezes no dia, durante a semana inteira. Você pode dinamizar e trocar isso daí, tá? E o terceiro erro que muita gente comete, tá? E esse aqui também, esse aqui é campeão. Rapaz, eu acho que foi o top 3 aqui das pessoas que quando falam assim, fazer alimentação saudável é muito caro, gastar muito dinheiro, ficar em dieta, aqui a gente mata. Aqui um erro clássico, isso aqui é um erro clássico. Um erro clássico é o seguinte, é as pessoas que acreditam que o suplemento, que a suplementação ou manipulado, por exemplo, corrige uma alimentação ruim, ou ainda corrige hábitos ruins, né? E aí o que acontece? A pessoa, ela tem essa mentalidade. Veja comigo se aconteceu já com você, ou se você conhece alguém que fica perto de você, né? Amigos, colegas, familiares, que passam por isso aqui, ó. A pessoa, ela não consegue, ela não tá fazendo uma dieta certinha. Não tá fazendo dieta. Ela fica falando, dieta é caro, dieta é difícil, academia é caro, academia é difícil, academia é longe, bererê, caixa de fósforo. E gasta uma nota com suplemento para o emagrecimento, com suplemento para ganhar massa muscular, para melhorar o sono, para melhorar o foco, para melhorar o aprendizado, para melhorar a saúde sexual. Então a pessoa, ela não tem nem alimentação, nem hábitos em prol daquilo que ela quer alcançar. Só que ela acredita que ao pagar um suplemento caro, aquele suplemento caro vai corrigir essa falta, vai corrigir essa irregularidade, essa inadequação alimentar, esse sono ruim, essa alimentação ruim, os hábitos de rotina. E isso faz com que claramente você gaste muito dinheiro. Afinal de contas, você tem todo um movimento de comportamento ruim. Então você tem assim, várias coisas que estão indo de encontro ao seu objetivo. E aí você começa a pagar um suplemento e paga mais suplementos ainda para poder corrigir isso daqui. Então se isso aqui é muito grande, o número de suplementos também vai ser muito grande. E aí você percebe que você gasta muito dinheiro aqui para compensar isso aqui que você não faz. E aí você percebe, então ter alimentação saudável custa caro. Afinal de contas, eu gasto aqui R$1.000 de suplemento, R$2.000 de suplemento. Então se eu gasto R$2.000 de suplemento, como é que eu não estou tendo um resultado? Se eu não estou tendo resultado e gasto R$2.000 de suplemento, então é muito difícil, é muito caro ter isso. E não, tá? E não. O que acontece? Eu vejo que muitas das vezes a pessoa economiza em gastar numa refeição saudável, economiza em pagar numa estrutura de academia melhor, economiza em comprar alimentos mais saudáveis para a rotina, mas não economiza em gastar, sei lá, chá seca-barriga, farinha seca-barriga, vento seca-barriga, pílula seca-barriga, tudo seca-barriga, né? Gasta fortunas com isso, gasta fortunas com o termogênico do momento, né? Então qual é o termogênico do momento? Aquele que faz você ficar alucinado, querer matar a gente na academia, já gerou o óbito de 2 pessoas, aí é aquele que você está buscando usar, né? Hoje mesmo teve gente falando comigo, já perguntando sobre substâncias que são ilícitas, né? Efedrina, sibutramina, clenbuterol, substâncias que são de fato muito pesadas para o emagrecimento. E eu falo, nossa, velho, se você não faz o básico, essas substâncias elas não vão corrigir o básico, né? Você só vai colher o colateral dessas substâncias, tá? Então é muito importante que você tenha em mente o seguinte: suplemento já está no nome. É algo que suplementa aquilo que você tem de base. Eu dou o exemplo da pirâmide. Você tem uma pirâmide, a base da pirâmide são os seus hábitos saudáveis que você tem no seu dia a dia, são hábitos em prol do seu objetivo, é a sua alimentação saudável que você tem no dia a dia, é seu treinamento que você tem no dia a dia. Depois de tudo isso construído, então se você tem uma alimentação adequada, você treina com regularidade, você tem um sono de qualidade, a suplementação ela vem como a cereja do bolo. Então, para a cereja do bolo fazer sentido, precisa ter bolo. E a alimentação, treinamento e o sono de qualidade são o bolo. Então, se não tem bolo, não adianta. Você pode gastar R$2.000 de cereja, não vai transformar isso em cereja do bolo. Vai transformar só em cereja.
só cereja, entendeu? Então bote isso na sua cabeça. Então, ao invés de você pensar qual é o suplemento do momento, qual é a farinha que mais seca a barriga, o chá que mais seca a barriga, qual é a firula que inventaram aí, pense, eu tenho uma alimentação que está saudável, está equilibrada, está adequada com o meu objetivo, ou seja, eu quero emagrecimento, será que eu consumo uma quantidade menor de calorias do que eu gasto? Então eu estou em emagrecimento. Ah, eu quero ganhar massa muscular, então será que eu consumo mais calorias do que eu gasto para ganhar massa muscular? Será que eu treino com qualidade? Ou seja, será que eu tenho uma orientação de um profissional que fala que eu estou com uma técnica boa, que eu tenho progressão de carga boa? Pô, será que eu estou dormindo bem? Você buscando emagrecimento ou hipertrofia ou até saúde mesmo? Você está dormindo bem? Se você não está dormindo bem, então nada disso importa. Então olhe primeiro para esses pontos. E eu digo mais, principalmente quando eu falo de sono, às vezes a pessoa fala assim, eu vou comprar uma melatonina, eu vou comprar uma suplementação de magnésio, de zinco, de inositol, eu vou tomar chá de bulugu, eu vou tomar chá de camomila, vou tomar chá de valeriana, eu vou tomar chá de... Não adianta. Se você quiser tomar tudo isso daí em um combo, junto, e antes de dormir, você tá ali, né, se alucinando de cafeína, ou seja, 8 horas da noite, dropzão de xícara de café pra dentro, vai fazer um treinão, chega em casa, começa a resolver problema de trabalho, liga logo pro amado para iniciar um ADR às 11 horas da noite, e aí, não satisfeita, vai ficar no celular ali, ó, meia-noite, 1 hora da manhã, mexendo, assistindo TikTok ou Instagram aqui. Não tem melatonina certa que te salve. Não existe suplementação no mundo que lhe auxilie nesse momento, minha amiga. Porque se você tem tudo isso, todos esses comportamentos antes de dormir, não tem suplemento que bata. Isso aí é muito grande, é uma parada enorme para você competir. Não tem suplemento que tenha esse efeito. Se tivesse, a gente tava fácil vendendo por R$1 milhão isso daí, entendeu? Porque a gente tem muita coisa que que atrapalha o nosso sono. Hoje em dia, inclusive, os níveis de ansiedade, os níveis de falta de foco nas pessoas estão relacionados ao sono, né? O nível de estresse que as pessoas têm no dia a dia, a qualidade do sono está literalmente correlata. Então, se você não corrige o seu sono, a qualidade do seu sono, você não adianta querer um emagrecimento bom, você não adianta querer ganhar massa muscular, não adianta querer melhorar foco, melhorar desempenho sexual, desempenho de treino, desempenho de qualquer coisa. Não adianta, seu sono não está regularizado. E não tem suplemento no mundo que corrija esses comportamentos ruins, tá? Não tem suplemento no mundo que corrija isso, tá bom? E aí eu falei mais cedo, né, sobre o uso daquelas substâncias, e aí às vezes a pessoa pensa assim, a pessoa não corrige a alimentação, mas ela gasta fortunas com essas substâncias, que são substâncias que não vão só gerar um gasto elevado, um custo elevado financeiramente falando, mas aumenta o gasto da sua própria vida. Então te expõe a um risco de ter um problema muito mais sério, e fazer com que você claramente abandone o seu projeto, tenha menor saúde, ou então, menor saúde foi ótimo, né? Ou então você prejudique a sua saúde, né? Tem um problema cardíaco, um problema renal, um problema hepático, né? Então tem um problema de ansiedade, e isso por você querer gastar o dinheiro com essas substâncias, entendeu? Então abre o olho, né? Para não pensar apenas também no financeiro, mas também pensar na sua saúde, naquilo que você tem de vida, de mais importante, tá? E aqui eu também coloquei alguns pontos que eu acho muito válido, principalmente hoje em dia, porque eu faço dieta, eu treino e faço dieta para mim mesmo, ou sigo uma alimentação mais saudável, desde os 16 anos, né? Então hoje eu tenho 29, então tem aí bastante tempo. Então eu acompanho o lançamento de suplementação, lançamento do mundo fitness, lançamento que não é fitness, e a gente está hoje num nível onde a gente tem à nossa disposição muitos produtos de boa qualidade que permitam que a gente tenha uma alimentação muito mais saudável, né? E de forma muito mais acessível. Então, quando eu falei anteriormente, a alimentação mais saudável é aquilo que é mais natural, mas quando eu falo de produtos industrializados em si também, né? Então, quando você vai num shopping, quando você vai na rua, então você precisa de alguma coisa mais prática, eu vejo que hoje em dia o preço de um salgado não fitness, né? Então, o preço da coxinha na Perini, o preço de um produto ali que de fato ele é frito, um produto que não tem uma qualidade nutricional muito boa, é o mesmo preço que uma barrinha de proteína numa loja de suplemento. Então, às vezes, você vai gastar ali R$9, R$10 num salgado ruim,
A coxinha da Perini, não que a coxinha da Perini é boa. Mas assim, às vezes você vai gastar 10 reais num salgado ruim, né? Numa cafeteria doida dessa aí da vida. Sendo que uma barra de proteína também custa isso. 10, 12 reais, tem barra de proteína mais barata, claro, mas você vai encontrar nesse preço. Eu vejo hoje em dia, tem torta torta doce que as pessoas às vezes... eu vou aqui comer um lanche da tarde, comprar uma torta aqui numa confeitaria, uma torta de 25 reais. É o preço de um prato de um almoço, entendeu? Então, vai comer uma salada, um prato de almoço no meio da tarde, muito mais saudável, vamos dizer assim, né? Um prato que tenha salada, que tenha vegetais, que tenha uma fonte de proteína melhor. É muito mais saudável do que você comer uma torta doce no meio do nada, entendeu? Fora o valor calórico disso, né? Então nós temos tortas hoje em dia que tem 1.000 calorias, 1.500 calorias, e tem pratos que nem esse de salada, que não vai ter nem 500, não vai ter nem 700 calorias, tá? Então, olhe bem como as coisas se encaixam, né? Então você tá na rua, vou comer ou um salgado de 10 reais ou eu compro uma barrinha de proteína que também custa 10 reais. Então onde é que a alimentação saudável está mais barata aí? Né? É o mesmo preço, tá? Esse primeiro ponto. Então, o almoço fat, que a gente chama, o almoço que é mais calibrado, e o almoço que é mais fitness, né? Uma salada e tudo mais, ele também tem preços muito semelhantes. Então, quando você vai ali na própria praça de alimentação de um shopping, você vai encontrar opções de hambúrguer que custa 30 reais, 40 reais, né? E pratos de almoço que você pode escolher as guarnições que são mais saudáveis, um arroz com feijão, né? Vegetais, salada, né? Um macarrãozinho, né? Você pode pôr um purê de batata, purê de aipim, uma fonte de proteína bacana, né? Uma fonte de proteína magra, né? Uma proteína grelhada, uma carne grelhada, uma alcatra, um filé de tilápia, um frango. Então você tem opções que são saudáveis pelo mesmo preço. Então você tem um almoço não saudável, vamos dizer assim, um almoço saudável. Você tem ali os dois à sua disposição, tá? Então custam basicamente a mesma coisa. Quando você vai fazer comida quilo, por exemplo, comida quilo, se você come 600 gramas, o preço ele não fala, não, é 600 gramas, mas você botou aqui uma berinjela. A berinjela, por ser saudável, você vai pagar mais caro. Não tem isso. Se está na comida quilo, a comida quilo é o preço unitário para tudo, né? Custa R$95 o quilo, então você vai chegar lá, se você botar 500 gramas de comida saudável ou 500 gramas de comida não saudável, vai dar o mesmo preço, tá? Vai dar o mesmo preço. E inclusive os alimentos saudáveis, né? Eles vão ter um volume maior. Então se você for falar assim, né? Sei lá, 200 gramas de brócolis, por exemplo, a quantidade de brócolis é enorme, entendeu? Então você se sacia muito mais do que você comer, sei lá, 200 gramas de um brigadeiro, de outra coisa assim, né? Então, também tem o mesmo preço. Outra coisa, refrigerantes. Então, isso também muita gente ainda peca hoje em dia, né? Então, abusa do consumo de refrigerantes, de bebidas que tenha muito açúcar na sua composição. Então, o preço de um refrigerante hoje é o mesmo preço de um suco, né? Um suco sem adição de açúcar. O preço de um refrigerante hoje é o mesmo preço ou mais caro do que uma água com gás e sumo de limão, uma água com gás ali e uma laranjinha, né? Então, você tem outras opções que são mais saudáveis do que o do refrigerante e você pode utilizar elas também no seu dia a dia. Gabriel, mas aí eu estou acostumado a comer com refrigerante. Minha amiga, faz o seguinte, ó. Fala que você vai fazer com refrigerante 3 vezes na semana, ao invés de todos os dias da semana. Ao invés de todos os dias da semana, você fala, eu vou tomar um refrigerante segunda, quarta e sexta. Ou melhor, que eu sei que você não vai seguir isso. Mas você vai botar assim, sábado, domingo e quarta-feira. São os dias que eu posso tomar um refrigerante no meu almoço. Os demais dias, eu vou tomar uma água com gás e sumo de limão. Eu vou tomar um suco, né, sem adição de açúcar. Então eu vou tomar uma outra bebida que não tenha essa quantidade tão grande de açúcar, por exemplo. Tá? Então você tem como fazer isso também. E de novo, são coisas que têm um valor, um preço muito semelhante, muito parecido. Tá? E outra, eu vejo muita gente por aí que já gastou aí fortunas com pré-treinos, né, para melhorar o treinamento. Então tem pré-treino que eu já vi custando a R$300, por exemplo. E a pessoa paga no pré-treino, que dura um mês, R$300, e não reclama. Mas quando você fala que um bom treinador, o mês, né, o bimestre, custa R$300, a pessoa, mas eu vou ter que pagar isso tudo. E meu amigo, o resultado é muito mais positivo. Eu vejo pessoas que vão aí, compram um termogênico para emagrecer de R$200, ou mais caro que R$200, né? E aí paga com a facilidade
Às vezes com produto até que é ilícito no Brasil, com substâncias que são ilícitas, que podem gerar um dano muito severo à sua saúde, mas não pagam num bom profissional de nutrição, num bom nutricionista. Então, assim, é uma questão também, essa questão do dinheiro, né, a questão de você olhar o preço das coisas, é você entender o que você dá valor, passo a passo. Então, como a gente falou aqui já ao longo dessa live, né, você percebe que ter uma alimentação saudável não é tão cara assim quanto você imaginava. Você começa a perceber quais são os erros que provavelmente você já cometeu ou que as pessoas que estão ao seu redor já cometeram também. E já percebeu agora como vocês podem driblar. Então como é que vocês têm que olhar com a outra mentalidade para que isso de fato seja mais fácil para você, né? Então bote isso na sua cabeça. Então quanto é que custa hoje você comprar um pré-treino desse? R$300? Quanto custa um treinador bom fazer uma consultoria para você, nem que seja online mesmo, pô. Online. O cara vai te acompanhar, o cara vai mandar foto, o cara vai corrigir você no treinamento, você vai treinar melhor, você vai progredir em carga. Quanto é que custa isso? Né? Vai ter uma melhoria muito maior, de curto, médio e longo prazo, até o final. O seu pré-treino, ele dura um mês. Mas aquilo que você corrigiu com um treinador bom, aquilo que você corrigiu na sua alimentação com um bom nutricionista, você leva para a vida inteira. Para a vida inteira. Termogênico, pré-treino, dura um mês. A sabedoria, todo o material entregue para você pelo profissional, vale muito mais. Vale muito mais, tá? Então bote isso na sua cabeça. E aí você me pergunta também, pô, Gabi, você falou tudo isso aí, é massa e tal, mas cabeça, olha, vou dizer para você, Nutri, do fundo do meu coração, eu moro sozinho, eu não tenho tempo para fazer essa parada, entendeu? Você falou, pô, tem os vegetais, tem que higienizar a salada, tem que grelhar o frango, eu não tenho tempo para essas paradas, entendeu? E aí eu digo para você, com muita facilidade, comece com pouco. Comece com pouco e vai evoluindo. Comece preparando os seus lanches, né? E comece, na verdade, pense assim, qual é a refeição que pra mim é mais bagunça? Que pra mim é a pior de todas. Então, por exemplo, às vezes chega de tarde ali, pô, aí tem um sequilhozinho, um bolinho, salgado com suco, e aí eu dou uma bicuda mesmo na dieta ali. Pronto, se é essa refeição que mais te incomoda, começa com ela. Pega essa refeição e prepara algo em casa. E prepara em casa 2 vezes na semana. Você só precisa de 2 vezes na semana preparar. Não dá 1 hora na semana. Não dá 1 hora no dia. Então vamos supor, domingo e quinta-feira. Ou domingo e quarta. Pega ali domingo e quarta. E aí você prepara os lanches dos dias seguintes. Dependendo do que seja o seu lanche, você consegue preparar até para a semana inteira. Mas normalmente 2 vezes na semana vai ser interessante. Então vamos supor que você prepare um sanduíche com patê de frango, um sanduíche com patê de atum, deixa na geladeira, né? Ou então congela. E aí você tira ali. Domingo você prepara 3 sanduíches. Segunda, terça e quarta. Quarta de noite você prepara mais 3 sanduíches. Na quinta, sexta, sábado e aí domingo você vai preparar de novo. Isso daí, tá? Então você começa a perceber que você tem como você fazer isso, não precisa cozinhar todo dia. Ou ainda, você pode chegar e preparar, tem umas marmitas descartáveis, né, em plástico, livre de BPA, que você tem assim, um fardo, né, com 30, você pode chegar e preparar os seus almoços da semana. Você para um domingo, cozinha lá, sei lá quantos gramas de arroz, sei lá quantos gramas de feijão, sei lá quantos gramas de carne ou de frango, porciona nas marmitas, congela. Todo dia você vai lá e tira um. Acabou. Então você congelou suas marmitas, o almoço, por exemplo, então o seu jantar. Pô, Gabi, mas aí, pô, arroz e feijão todo dia. Pô, aí você prepara um purê de batata, um purê de aipim, prepara um grão de bico, uma lentilha, compra uma latinha de ervilha, né? Pô, você começa a dinamizar o seu dia a dia. Mas aí você prepara, são 2 dias. 2 dias. 1 hora no domingo e 1 hora na quarta-feira, você consegue preparar tudo isso. Se você se planejar para fazer, né? Quando eu falo das refeições intermediárias, tem o sanduíche, você pode botar oleaginosas, ou ainda, gosto muito de pegar uma opção, que você pega uma coqueteleira, assim, como essa, e aí você coloca ali whey protein, um leite desnatado, aveia, ou então a chia, uma linhaça, uma outra semente, adicionou ali, com ela sem água, claro, né? Então, ela sem água, pegou, levou pra rua. Quando chegou lá no seu trabalho, você adiciona água, mexe e bebe. Tem os potinhos pequenininhos também, eu já mostrei aqui também no meu Instagram, onde eu já preparo alguns lanches. Então se eu tô ali na correria, eu só cato um potinho desse e levo pra rua. Então levo pra rua, chego ali, jogo num copinho, jogo na coqueteleira dessa,
Misturo com água, uma refeição está feita. Ah, Gabriel, é igualzinho um almoço, uma refeição. Pô, não é, né? Porque a refeição é líquida. A refeição líquida você digere mais rápido e fica com fome mais rápido. Mas você não consumiu uma coisa fora da sua dieta, uma coisa na rua, você não comeu com pressa, você não comeu em excesso, né? Então você já conseguiu se manter um pouco mais ali dentro da dieta. Então começa com aquilo que você tem. Começa devagar, começa pequeno, e aí você, com o tempo, você vai progredindo. Pô, já sei fazer meus lanches, agora eu vou começar a preparar o meu almoço, já vou preparar meu jantar, já vou preparar meu café da manhã, já vou deixar cozinhado, já vou deixar cozido o meu café da manhã na noite anterior. Então eu vou deixar cozido ali uma batata doce, um aipim, um inhame, amanhã eu vou acordar e vou fazer uns ovos mexidos, né? Então você tem como fazer isso no seu dia a dia. Ou ainda você pode congelar as coisas. Então, por exemplo, você pode ter morango congelado, congelar banana, congelar abacate, você pode congelar algumas frutas e aí no dia seguinte de manhã bater numa vitamina, né? Então isso fica ótimo para você dinamizar no seu dia a dia. Então, pô, eu tô com pressa, não vou conseguir me preparar, não vou deixar uma vitamina pronta dentro da geladeira. Não, tudo bem. Pelo menos deixe separadinho ali as frutas congeladas de fácil acesso. Então, acordou de manhã, botou um whey, botou um leite, botou ali, fez, acabou. Né? Ou então, sei lá, você cozinhou uma panqueca, vai ficar bom? Não deve ficar muito bom. Mas se cozinhar uma panqueca no dia anterior e faz no dia seguinte, eu tenho um paciente que prepara pipoca do lanche da tarde no dia anterior e não morre por causa disso. Né? Tem gente que prepara um sanduíche, tem gente que prepara uma marmita mesmo de frango com batata doce, gente que já deixa o frango desfiado e só porciona na hora e tudo mais. Então, você começa a programar o que você precisa fazer. Você começa a escolher já de forma precoce o que é que você vai consumir mais à frente, tá? E isso vai ser ótimo para você, né? Vai te dar uma paz de espírito muito grande. E no final do mês, você vai ver que você vai gastar muito menos dinheiro ao fazer tudo isso. Afinal, você se programou para ter essas refeições. Você vai perceber que você comeu menos na rua. E o comer menos na rua também faz com que a gente gaste menos. Afinal de contas, você não pagou por uma pessoa, por um estabelecimento, preparar aquilo e tudo mais, né? Lógico que no final da semana você sai, né? Mas aí vida que segue, tá? Frutas congeladas, legumes congelados. Então hoje em dia, aqui pelo menos em Salvador, vende o pacote de brócolis congelado, couve-flor congelado, seleta de vegetais congelados, então vagem, milho, ervilha, cenoura, né? Tem vários que a gente tem hoje em dia no mercado, que a gente já facilita o nosso dia a dia. Ah, Gabriel, eu não consegui achar aqui e tal, pô, congela os seus, entendeu? Cozinha e congela as suas refeições, que também está tranquilo. Mas é importante que você se programe, que você planeje fazer, tá? E aí quando você tem essa organização toda, você vai ver que ter uma alimentação saudável é muito mais prática, é muito mais tranquila. Você fica uma pessoa muito mais produtiva. E isso, obviamente, é só benefício. Perfeito? Minha galerinha, me diga aí mais se vocês têm dúvidas, perguntas, me mandem aqui que eu já tiro para vocês. Felipe aqui, Maiana também, né? Exatamente, já veio colocando aqui, ó. A gente tenta explicar isso diariamente, mas as pessoas querem acreditar que existe um caminho fácil. Aí eu digo que a alimentação saudável é um caminho muito fácil, sabe? E é muito menos custoso também. Então quando a gente fala de qualidade do sono, por exemplo, muita gente fala hoje do uso da melatonina, utilizar um ZMA, utilizar um inositol, utilizar chás, né, que diminuem a ansiedade, e todas elas são estratégias válidas, claro, né? Mas a estratégia mais eficiente que nós temos para melhorar a qualidade do sono não gasta R$1. Não gasta R$1. Se chama higiene do sono. A partir do momento que você faz higiene do sono, você melhora automaticamente a qualidade do seu sono. Então, por exemplo, na higiene do sono, você vai precisar, obviamente, diminuir claridades. Então, tem uma luz aqui apontada para mim. Então, essa claridade que está sendo apontada para os meus olhos, ela está dizendo para o meu corpo que ainda é dia. Então, está inibida a minha produção de melatonina. Então, eu não vou produzir esse hormônio que vai auxiliar no meu processo de indução ao sono, que vai me auxiliar no processo de recuperação do tecido e tudo mais. Então, primeira coisa é você evitar televisores, evitar luzes direcionadas ao seu olho, né? No período noturno. Já no período diurno, assim que você acordar, é você se expor ao máximo à luz do sol. Afinal de contas, o seu corpo está entendendo que ali é dia, então ali está na hora de produzir outros hormônios, né? Então, de noite, está ficando mais escuro, agora está na hora de produzir melatonina, está na hora de você melhorar os hormônios que estão relacionados à recuperação de tecidos, ao descanso, ao desacelerar,
Então não é hora de ficar mexendo em celular, não é hora de ficar em computador, assistindo televisão, né? Outra coisa que muda bastante é o controle do estresse. Então se você está indo dormir, né? Então, por exemplo, você está indo dormir. Então o que é que está dizendo ali? Está na hora de você desacelerar. Então se você chega ali antes de dormir e começa a resolver demandas de trabalho, né? Claramente, tem demandas que precisam ser resolvidas. Não estou falando para você que o seu trabalho não é importante. Não estou falando para você abandonar o seu trabalho. Mas será que todos os dias você tem uma demanda que acontece das 10 às 11 horas da noite? Todos os dias? E precisa ser resolvida das 10 às 11 horas da noite? Né? E aí a gente entra numa outra questão, tá? Mas vamos supor, você quer resolver aquela demanda ali e tudo mais, ali vai te deixar acelerado, vai te deixar ansioso, vai te deixar estressado. E muitas das vezes você não consegue resolver esse problema naquela hora. Então você só está acumulando estresse, só está acumulando ansiedade e não resolve o seu problema, né? Ou ainda você vai inventar um ADR, exatamente ali às 11 horas da noite, uma discussão de relacionamento para os não íntimos, né? Nesse termo. Então você começa a ter uma briga já ali antes de dormir. Claramente você vai ter um sono ruim, claramente você vai ser prejudicado, porque o seu corpo está ali no modo combate, no modo estresse, no modo adrenalina em cima, então não vai desacelerar. E mesmo quando acabe tudo isso, demora um tempinho para desacelerar. Então vamos supor que você desligou tudo isso meia-noite. Vai demorar um tempinho até que seu corpo desacelere para você começar a dormir. E vamos supor que demore só 1 hora. É mais que isso. Vamos supor que demore só 1 hora. Então 1 hora você começou a ter o desacelerar e a induzir o sono. E aí você acorda às 5, 6. Então onde era para você ter 6, 7 horas de sono, você tem 4, 5. Claramente você vai estar prejudicado. Claramente você vai dormir mal. Claramente no dia seguinte você vai estar com falta de concentração. Não vai aprender muito bem. Não vai conseguir ter foco nas atividades. Não vai conseguir raciocinar muito bem. Vai ficar com letargia, baixa disposição no seu dia a dia. Claramente no dia seguinte você vai ter várias vontades de comer petisco, de sair beliscando docinho aqui por ali. Afinal de contas, seu sistema de fome e saciedade estão desregulado porque você dormiu mal. Então tudo isso é colateral de uma higiene do sono. E melatoninas, ME, então nada disso vai melhorar se você não tiver esse básico, que não custa nada. Regularização de luz, moderação de estresse. Aí você tem outros marcadores que a gente vai falar mais à frente no futuro, né? Para quem me acompanha aqui já sabe quais são, mas a gente vai falando mais à frente, tá? Então, perfeitamente, Felipe aqui dizendo tudo que eu faço. O Evelyn falou aqui, ó, o Felipe falou tudo que eu faço. E principalmente Felipe trabalha de turno, é uma pessoa que trabalha de turno, tem que ter ainda mais essa atenção com a qualidade do sono. Afinal de contas, as rotinas de trabalho mudam muito e essas mudanças do seu ciclo biológico, do seu relógio biológico, isso prejudica muito na saúde. Então, cada vez mais, principalmente as pessoas que trabalham em trabalho de turno, precisam ter essa atenção de ter uma configuração do quarto em prol da qualidade do sono. De tirar televisores, de ter um ambiente com uma temperatura mais amena, sem calor, sem ruídos, sem zoadas, né? Com menos estresse, para ter o melhor sono possível naquele momento. Tendo isso, tá tudo ok. E quando você tem tudo isso, é muito pouco provável que você precise de uma suplementação, tá? É muito pouco provável que você precise de suplementação, tá? Mas cada caso precisa ser avaliado e a gente precisa avaliar isso de forma muito mais próxima, tá? Então, minha galera, sem nenhuma dica a mais, sem nenhum comentário a mais, eu queria agradecer e muito a presença de vocês aqui no Encontro com Medrado, toda terça-feira às 8 horas da noite, onde a gente fala em como ter uma alimentação mais saudável de forma descomplicada, tá? Gostaria de agradecer muito a presença e a participação de vocês aqui. Se você curtiu alguma dessas dicas, já vai lá no post que eu vou postar essa live no feed, já curta aqui o vídeo, já coloque lá e mande seu comentário e mande também essa live para aquela pessoa que você sabe que sofre com algum desses pontos aqui, que ainda acredita que para ter uma alimentação saudável ela precisa gastar fortunas de dinheiro ali, né? Com a alimentação saudável, que ainda ali está na batalha da alimentação saudável, ou ainda que comete algum desses erros que eu falei para vocês aqui agora. Então já mande para essa pessoa para que ela possa também corrigir esse erro na vida dela. E claro, né? Claramente, ela tem uma alimentação mais saudável, mais tranquila, para ela ver como melhora e muito a vida dela. Perfeito, minha galera? Então, um beijo do Nutri para vocês, boa noite e nos vemos na próxima live. Beijão, galera. Tchau, tchau.